sexto filho de Jacó. Seu nome significa minha luta. A tribo de Naftali foi incluída na migração das 10 tribos para a América por volta de 718 antes da Era Comum. Há um mistério conectado a esta tribo. Alguns ensinam que Naftali são Argentina e Chile, o que é absolutamente incorreto. Gênesis 49, 21. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Gazela solta dá a entender que são um povo selvagem quando se trata de interação com a terra. Como dançam e o quanto são livres, alegres e amigáveis. Palavras formosas significa que são um povo sociável e agradável que sempre dão boas saudações, como as saudações que os havaianos dão a todos aqueles que visitam a sua terra. Quando um turista chega ao Havaí, os nativos o saúdam dizendo Aloha, recebem a todos que chegam com colares de flores. A recepção agradável dos fijianos é comentada pelos turistas que visitam as ilhas Fiji. Os nauruanos são tão pacíficos e agradáveis que o Nauru e as ilhas vizinhas na região do Pacífico Sul eram chamadas de Place Island, ilhas agradáveis. Os aborígenes do Havaí e de Samoa foram conquistados e controlados por asiáticos, mas pertencem às tribos de Israel. Mostraremos o mistério em referência a isto. Vamos a Deuteronômio porque este é o mistério que revela quem é Naftali atualmente. Deuteronômio 33, versículo 23. De Naftali disse: Naftali goza de favores e cheio de bênção de Iá, possuirá o lago e o sul. Goza de favores e cheio de bênção de Iá. Se refere à beleza de suas terras. São paraísos turísticos, significa que são fisicamente atraentes. A versão King James diz, Deuteronômio 33, 23, possuirá o ocidente e o sul. Quando Moisés escreveu esta profecia, ele estava em Israel. A terra que Naftali herdou localizava-se no norte de Israel e não no sul. Então, sobre que terra Moisés estava falando? Iá revelou a ele a localização das terras que a tribo de Naftali iria habitar quando eles migrassem para o ocidente ao lado de seus irmãos. Aqueles que avaliam isso pensam que o ocidente e o sul representam o sul do ocidente, a América do Sul, mais precisamente a Argentina e o Chile, mas isto está incorreto. Quando consultamos o hebraico com a concordância Strong, vemos que a palavra ocidente não se encontra nas escrituras hebraicas, e sim a palavra Yam, que significa mar. A palavra Yam trata de um grande corpo de água. As escrituras estão dizendo que Naftali possuirá os mares do sul. Os mares do Pacífico são o sul do Pacífico. Quem se encontra no sul do Pacífico? Havaianos, samoanos e aborígenes. Como sabemos disso? Vamos ler o JPS Tanakh, hebraico e inglês. Deuteronômio 33, versículo 23. E a Naftali disse: Naftali, gozar de favores e cheio de bênção de Iá, possuirá o ocidente e o sul. Quando observamos a palavra usada em hebraico é Yam, e a outra palavra é sul, mares do sul. Então a palavra ocidente não deveria estar aqui como Naftali. Deveria ser mares ou grande corpo de água. O que significa mares do sul nos mapas? Pacífico Sul. Nossos irmãos Naftali estão no Pacífico Sul. Quem está no Pacífico Sul? Os aborígenes. Antes do Japão e os asiáticos chegarem para conquistar a terra e controlar os nativos da mesma maneira que os europeus controlaram os indígenas e as outras tribos, os havaianos e samoanos já estavam lá. Eles chegaram em 718 antes da Era Comum. O Havaí, Samoa e algumas outras ilhas do Pacífico Sul pertencem à tribo de Naftali, que foram os primeiros a chegar nestas terras. Então, quem é a tribo de Naftali na Era Moderna? Os havaianos, samoanos e aborígenes de Papua Nova Guiné, Nauru, Kiribati, Ilhas de Salomão, Tuvalu, Vanuatu, Fiji, Tonga, Nova Caledônia, Polinésia Francesa e outras pequenas ilhas do Pacífico Sul, que fazem a parte da Oceania, chamada de Novíssimo Mundo, por ser o último continente a ser descoberto pelos europeus.
No estudo As Tribos Perdidas de Israel foram encontradas, parte 1, nós provamos que as tribos indígenas de Israel foram as primeiras a chegar às Américas, pois as escrituras deixam claro que estas terras nunca haviam sido pisadas por homem algum. Vimos que os próprios colonizadores escreveram cartas que servem como documentos que comprovam que já havia israelitas nesta terra quando eles chegaram. Vimos também que a historinha que diz que os asiáticos estiveram no Ocidente há milhares de anos não passa de uma mentira inventada para ocultar a verdadeira identidade dos israelitas e que eles são os donos dessas terras, porque já estavam no Ocidente desde 718 antes da Era Comum, após o cativeiro na Assíria. Provamos que os israelitas estão no Ocidente há 2.730 anos. Então não se deixe enganar por mais uma mentira quando dizem que os indígenas são parentes próximos dos asiáticos. Eles são israelitas e já estavam tanto nas Américas quanto na Oceania quando colonizadores europeus e asiáticos chegaram. O que aconteceu foi uma miscigenação quando os asiáticos invadiram as terras dos israelitas nas ilhas do Pacífico Sul e os colonizaram. Antes da colonização da ilha, no final do século XIX, os nauruanos estavam organizados em 12 tribos, simbolizada hoje pela estrela branca de 12 pontas da bandeira de Nauru, assim como as 12 tribos de Israel, e distribuídos por aldeias. Cada tribo tinha um chefe que era representante do conjunto de elementos do seu clã. Estes chefes encontravam-se em grandes reuniões para decidir sobre assuntos importantes para a sociedade no seu conjunto. Os homens eram responsáveis por fornecer uma casa à sua família, enquanto as mulheres se ocupavam das crianças e das decisões familiares.